Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 3. Capítulo 17. Terceiro ponto de vista. Sua espada chegou, rapaz. Levante-se. Eu mal conseguia entender suas palavras devido a uma mistura de sonolência e o brilho repentino depois de fechar meus olhos por muito tempo. Fiz uma rápida varredura de onde eu estava, sob a sombra de uma árvore gigante na montanha Kabujitsu. Lembrei-me de ir dormir sob a sombra depois que o sol nasceu. Bom dia, senhor, eu disse com um bocejo enquanto esticava meus membros. Esfreguei meus olhos para reduzir o peso das minhas pálpebras enquanto a pessoa na minha frente soltou um suspiro. É tarde. Ele disse e uma rápida olhada em seu traje me disse que ele era um ferreiro da Demon Slayer Corp. Ele tinha máscara de assinatura também. Então, boa tarde. Eu sei que vocês, jovens matadores de demônios, estão trabalhando duro, mas não é saudável viver assim. Um homem é feito para trabalhar durante o dia e descansar à noite. Ele disse olhando através de sua máscara. Eu vi que ele era mais velho. Vou manter isso em mente. Eu disse, embora não tivesse certeza se seguiria o conselho. Não acreditava que conseguiria dormir em paz à noite. De qualquer forma, aqui está sua lâmina Nichirin. Ele disse e revelou a espada longa gigante que carregava atrás de si. Levantei-me e peguei a espada da mão dele. Era como uma katana normal, exceto que era 2 vezes mais longa e o punho também era mais longo, permitindo um uso com as 2 mãos. Nunca pensei que alguém encomendaria uma Odachi para matar demônios. Eu só fiz essas espadas para propósitos cerimoniais, então eu estava inseguro, mas eu realmente tive sorte com essa, ele disse com um sorriso orgulhoso no rosto. Deve ser mortal se você puder usá-lo corretamente. Odachi, um equivalente japonês da Claymore. Era uma katana longa feita para ser empunhada com ambas as mãos e raramente era usada em combate devido à sua ineficiência. O comprimento da espada passou do meu ombro. Eu tirei a espada da bainha e admirei como o sol refletia na lâmina afiada. É lindo. Eu admirei. Eu pude ver em detalhes vívidos o quão bem trabalhada a lâmina era. Isso me fez dar outra olhada no ferreiro que foi capaz de criar uma lâmina tão maravilhosa. Qual é seu nome? Perguntei. Eu precisava saber o nome dele. Hattori Kanizuka. Ele respondeu com um aceno de cabeça. Obrigado por fazer minha lâmina. Eu disse com uma reverência respeitosa. Seu sorriso se alargou e ele me dispensou. Não, eu estava apenas fazendo meu trabalho. Eu deveria ser o único a agradecer, já que seu pedido me deu uma coisa nova para trabalhar em vez de criar as espadas de sempre. Chega de brincadeira, vamos lá, pegue a espada. Você sabe que a razão pela qual nós, ferreiros, sempre entregamos a lâmina Nichirin pessoalmente é porque queremos ver a cor mudando. Então não me deixe esperando, ele disse. Certo. Respondi e retirei a lâmina completamente da bainha. Eu consegui segurá-la em uma mão com facilidade e quando fiz, a espada começou a mudar de cor. Começou da base até a cor se espalhar para as pontas. Uma lâmina roxa escura. Isso é magnífico. Espadas roxas são raras. Ele disse e então revelou um sorriso satisfeito por trás da máscara. Vir até aqui valeu a pena. Sobre isso, como você me encontrou? Perguntei. Bem, você definitivamente não facilitou as coisas. Ele disse e me lançou um olhar de desprezo enquanto eu respondia com um sorriso estranho. Eu estava sempre em movimento, então deve ter sido um grande desafio. O pássaro me levou até você. Ele disse e foi quando notei a ausência de Raven na minha cabeça. Ela também não estava nas árvores próximas. Um pardal? No formato de um, pelo menos, ele respondeu e eu ri. Raven era preto e vermelho, diferente de qualquer outro pardal. Ela deve estar ocupada com o trabalho no momento. Eu deveria ter minha primeira missão depois de pegar minha lâmina Nichirin. Que tal você me mostrar como planeja usar a espada, rapaz? Fiquei incrédulo desde que recebi a carta. Ele disse e voltou para me dar algum espaço para mostrar a ele. Dei um sorriso educado e assenti. O motivo pelo qual pedi especificamente um Odachi não foi apenas para parecer um personagem de anime legal, mas também para ter uma utilidade prática real. Uma coisa que percebi sempre que estava em batalha foi que eu não fui feito para ser um lutador de combate corpo a corpo. Meu estilo de luta dependia muito dos meus olhos, então eu precisava que meus oponentes estivessem sempre no meu campo de visão. Se eles chegassem muito perto de mim, era mais difícil ver cada parte de seus corpos. Eu teria sido um excelente atirador, mas como essa não era uma opção viável, tive que procurar uma alternativa para aumentar meu alcance. A solução que eu encontrei foi empunhar uma espada longa. Dessa forma eu sempre poderia manter meus oponentes a uma boa distância, onde eu poderia ver cada parte de seus corpos. A longa distância também me permitiria antecipar melhor seus movimentos. No geral, foi uma vantagem para mim. Eu empunhei a espada em uma mão. O peso era quase 3 vezes maior que o de uma lâmina Nichirin normal, mas como eu era mais forte do que a maioria, isso não me afetou muito. Também houve a puberdade, planejei capitalizar essa fase da minha vida para ficar mais forte. Eu desenvolveria minha força a ponto de empunhar uma Odachi e parecer como empunhar uma lâmina normal. O Odachi não era apenas mais pesado, mas mais longo que uma katana. Isso geralmente tornava o portador mais lento e às vezes até mais fraco. Mas não para mim. Eu tinha movimento perfeito, o que me permitiu manejar facilmente o Odachi. Isso reduziu todos os movimentos desnecessários que vinham com o uso de um Odachi. Eu também era capaz de equilibrar o peso da espada perfeitamente, o que tornava o peso pesado quase irrelevante ao balançar. Meus olhos me permitiram ler perfeitamente meu oponente e o ritmo das batalhas. Com isso tive um timing impecável, o que deve compensar minha falta de velocidade. Em suma, eu tinha precisão e timing perfeitos para compensar a desvantagem que veio com o Odachi. E como um guerreiro disse uma vez, a precisão vence a potência e o tempo vence a velocidade. Pronto? Eu perguntei, mas não olhei para ver sua resposta. Ergui minha espada acima da cabeça e golpeei a árvore que antes me dava sombra. Inspirei uma rajada de ar para impulsionar meu corpo e usei todas as fibras dos meus músculos para aplicar torque na minha lâmina.
cortei a árvore com precisão mortal. Um pequeno redemoinho surgiu do meu ataque e então a árvore deslizou suavemente do tronco e caiu no chão. Mas isso não foi tudo, porque eu também cortei mais 2 árvores que estavam atrás daquela que eu mirava. Meu swing foi tão perfeito que criou uma lâmina de vento que foi capaz de cortar mais 2 árvores. O som das árvores caindo no chão liberou uma vibração profunda no solo. Uau! A Tori exclamou e bateu palmas. Vejo que você dominou o estilo de respiração do vento. Não é de se espantar que ouse empunhar uma espada longa. Obrigado, ainda tenho muito que aprender, eu disse, sem encontrar motivos para corrigi-lo, dizendo que eu não era um usuário de respiração do vento e que não usei nenhum estilo de respiração em meu ataque. Depois disso fiz outros movimentos, como eu esperava, não me esforcei muito para empunhar a espada, embora levasse algum tempo para ser tão familiar quanto uma katana normal. A Tori e eu conversamos um pouco depois disso. Perguntei a ele em detalhes como fez a espada. Também perguntei se seria possível para ele fazer um arco e uma flecha com ponta de Nichiren para mim no futuro. Foi uma ideia genuína que tive para uma arma. Em troca, ele me perguntou se poderia dar uma olhada na minha katana normal. Eu disse sim e entreguei minha katana a ele. Era feita de aço normal, mas foi criada por um dos maiores ferreiros do Japão. Esta é realmente uma obra de arte. Quem foi o ferreiro? Ele perguntou enquanto inspecionava a espada. Gassan Sadakazu. Ele recebeu o título de artista imperial, que é o título mais alto que o governo japonês pode dar a um artista. Eu disse, se não fosse pelo pedido do meu mestre de Kendo e minha vitória no campeonato nacional, eu nunca seria capaz de segurar o trabalho de Gassan. Eles são muito procurados. Eu disse, tenho certeza que sim. Uau! Ele disse enquanto inspecionava o menor detalhe da katana. Parecia que ele conseguia ver tanto quanto eu no momento. Se quiser, pode ficar com ela, pois não tenho mais utilidade para a espada. Ela será apenas um fardo pesado em minhas viagens. Eu disse, bem, se você diz. Ele disse com olhos brilhantes. Ele estava animado. A Tori foi embora logo depois disso, pois ele também tinha outras entregas e muito trabalho em casa. Fiquei sozinho na floresta, então aproveitei o tempo para treinar com minha nova espada novamente. Também prendi a bainha nas costas, pois não conseguia segurar a espada na cintura como uma katana normal. O sol da tarde começou a cair lentamente no horizonte e Raven retornou após desaparecer o dia inteiro. Ela imediatamente pousou no topo da minha cabeça ao retornar e trouxe notícias da sede do Demon Slayer. Minha primeira missão foi viajar para Tóquio e investigar o recente desaparecimento de demônios em diferentes bairros de Tóquio. Também me disseram que fui enviado para Tóquio porque eu tinha conhecimento da cidade e suas áreas. Passei a maior parte do meu tempo em Tóquio quando era jovem, já que meu dojo de Kendo ficava lá. O mestre também disse que eu poderia aproveitar a chance de visitar minha casa se eu quisesse. Fale sobre ser um ótimo chefe. E ainda teve mais uma novidade. Tsushinoto? Legal. Fui promovido ao posto de Tsushinoto. Aparentemente, eles estavam contando todos os demônios que matei após a seleção final. Raven também relatou ao quartel-general, então eles acharam justo me promoverem a Tsushinoto, já que matei 6 demônios. Metade deles até tinha artes demoníacas de sangue. Parecia que alcançar o posto de Ashia não seria tão difícil. Um sorriso enfeitou meus lábios quando tive uma nova ideia interessante. Que tal eu bater o recorde de Muishir de me tornar uma Azira no intervalo de 2 meses? Bem, que desafio interessante. Meu sangue de geração Zé ferveu só de pensar nisso, porque foi literalmente com isso que crescemos. Corrida rápida. Veja-me correndo até Ashira. Parece o título de um vídeo do YouTube, ou neste caso, o título de um capítulo. Capítulo 18. Ponto de vista de Seiji. A viagem para Tóquio não foi longa, pois foi a primeira vez que viajei com um destino em mente. Viajei dia e noite sem parar. Também usei a respiração esteroide constantemente para aumentar minha velocidade de corrida, então, em apenas um dia, consegui cobrir uma distância que levaria uma semana para outras pessoas. Não parei para caçar demônios nem parei para comer ou dormir. Só corri e corri até meu corpo parecer que estava pegando fogo. Foi quase tão ruim quanto a vez em que treinei com Rengoku. Muitos criticariam minha estupidez. Porque eu estava me esforçando demais quando estava prestes a enfrentar demônios quando cheguei a Tóquio. Eu não estava apenas reduzindo minha chance de sobrevivência? Absolutamente verdade. Mas essa era a diferença entre um Cedruner e o resto. Enquanto todos viam estupidez, eu via os 6 dias que economizei. Falando sério, eu conhecia a mim mesmo e ao meu corpo melhor que tudo. Eu nunca me cansaria a ponto de ficar vulnerável. Então, quando cheguei à cidade de Tóquio, eu estava sem fôlego e cansado, mas era só isso. Eu consegui, Raven. O que eu te disse sobre não subestimar a insanidade de um Cedruner? Eu disse com um sorriso enquanto olhava para as ruas brilhantes de Tóquio à noite. Foi realmente uma maravilha ver as luzes brilhantes, os trens e as ruas movimentadas no início do século XX. Os prédios eram altos e ficavam lado a lado ao longo da estrada movimentada. Seria preciso um pouco mais para impressionar um cara moderno como eu. Mas eu consigo entender como garotos de vilarejo como Tanjiro perderiam a cabeça quando vissem Tóquio. Olhei para meu reflexo em uma das janelas do prédio e vi Raven. Ela ainda tinha os olhos de um peixe morto diante de tal espetáculo. Ela não dava a mínima para a cidade. Balancei a cabeça em derrota e comecei a andar pelas ruas com os pedestres. Posso ter chegado a Tóquio, mas ainda não sabia exatamente onde estava. Vi uma luz brilhante à distância e corri em sua direção. A primeira coisa que eu deveria fazer era descobrir em qual ala eu estava. Então eu iria em direção à ala com as pessoas desaparecidas. As pessoas da cidade estavam vestidas principalmente com roupas tradicionais japonesas, mas também havia muitas pessoas usando ternos ou vestidas com roupas de estilo ocidental. A modernidade ainda estava associada aos países ocidentais, então havia pessoas que queriam viver e se comportar como ocidentais. A Primeira Guerra Mundial não afetou muito o Japão, então havia uma sensação de prosperidade em uma cidade grande como Tóquio.
Havia muitos estrangeiros na cidade também e os negócios estavam crescendo. Eu andei pela multidão e minhas roupas de matador de demônios junto com a espada enorme presa nas minhas costas atraíram muitos olhares. Eu apenas dei um olhar assustador para os homens que olhavam demais enquanto eu piscava para as mulheres. O que posso dizer? Eu era um cara atraente. Assim como algumas mulheres estavam apreciando minha boa aparência, eu também estava apreciando a delas. Agora uma pergunta. O que você faria se tivesse visão de raio-x embutida em seus olhos e conhecesse mulheres japonesas atraentes, até mesmo donas de casa? Não revelaria o que fiz, como meu advogado gentilmente me aconselhou, mas digamos que algumas bazucas foram seladas sob os modestos yukatas. Suas formas eram deformadas, mas ansiavam por serem libertadas. Mas as bazucas não eram a única arma de destruição, porque enquanto alguns não tinham bazucas, eles tinham bolo. Bolo enorme. Bolo balançando, perfeitamente cortado no meio, sabor baunilha. Mas você acredita que esse não foi o fim? Alguns tinham pernas longas e fluidas. Poucas delas tinham quadris largos e cintura fina, além de colotes perfeitos. E um deles tinha 7 corações e 5 cérebros. Espere. Pausa. Meu corpo congelou e eu me tornei uma estátua. Todas as funções corporais cessaram de funcionar enquanto eles pararam por um momento. Meu bom humor desapareceu completamente e o resto do mundo desapareceu enquanto meus olhos permaneceram presos nela. Ela era uma beleza estonteante por fora, mas tive o azar de não conseguir enxergar a feiura que havia dentro dela. Não, não é ela. Ele? Sua carne exterior era um mero disfarce que ele vestia. Por baixo disso estava o ser mais amaldiçoado deste mundo, a fonte de todo o meu ódio. Minha respiração engatou enquanto eu lutava para respirar em sua presença. Havia algo grande, que estava crescendo infinitamente em meu peito. Raiva e ódio amargo. Eles quase tomaram conta do meu corpo e cortaram a cabeça daquela mancha na terra. Precisei de tudo em meu poder para parar. Não fazer nada nunca foi tão difícil. Fiquei parada enquanto ele caminhava em minha direção e passava direto por mim. Eu vou te matar. A frase conseguiu escapar dos meus lábios, embora eu não tivesse consciência disso. Foi só quando ela se virou para me olhar nos olhos que percebi que tinha falado a frase de repente. Ele sabia que eu era uma Demon Slayer pela minha roupa e sabia o que eu queria dizer com aquela palavra. Ele percebeu que eu sabia o que ele era. Então uma grande pressão decidiu sobre meu ombro. Uma intenção de matar tão espessa que eu podia sentir o gosto de sangue na minha boca assaltou meus sentidos. Meu corpo tremeu. Foi a mesma sensação que tive naquela noite. Ele era tão mais forte do que o que dói até existir na frente dele. Meus olhos viram como suas unhas se estenderam em uma garra e ele me atacou. Meu corpo se moveu para desviar do ataque e foi bem sucedido. Foi o movimento mais rápido que já testemunhei, embora tenha sido um balanço causal de suas mãos. Mas eu conseguia lê-lo. Ele pareceu ser pego de surpresa pela minha ação, pois suas feições femininas se transformaram em algo sinistro. No entanto, estávamos no meio da rua, então ele decidiu me deixar em paz por enquanto. Ele foi embora. Permaneci no meu lugar. Meu coração era uma bagunça pulsante de medo e raiva, pânico e ódio. Meu corpo estava coberto de suor no encontro. Porra, porra, porra. Agarrei a pele do meu peito e continuei andando novamente. Foi um encontro curto, mas valioso para mim. Abriu meus olhos para o quão forte eu ainda precisava ficar. Finalmente caí e vomitei no chão. Meu coração batia forte no peito e minha visão ficou turva. O que estava acontecendo? Foi um ataque de ansiedade. Mas por quê? Foi porque conhecê-lo me lembrou daquela noite? Mesmo assim, porque eu estava no chão e me contorcendo como um verme. Eu pensei que tinha superado isso, pensei que tinha me tornado mais forte. Não, não, não. As imagens começaram a aparecer na minha mente. Fechei os olhos para parar, mas não conseguia parar de vê-las. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu juro. Eu juro. Muzanki Butsuji. Capítulo 19. Ponto de vista de Seiji. Puta merda. Se eu ganhasse 1 centavo para cada vez que um demônio entrasse na minha vida e me fizesse querer rolar e morrer, eu teria 2. Não é muita coisa, mas por que isso aconteceu 2 vezes? Quais eram as chances de que na minha primeira missão como matador de demônios, eu encontraria o rei demônio literal? As chances eram tão pequenas que era uma indicação clara do meu destino extraordinário neste mundo. Sério, esse era o tipo de coisa que só os personagens principais vivenciavam. Ou personagem secundário que logo morreria para mostrar o quão assustador e brutal o vilão principal era. Espero que eu não tenha sido nenhum dos dois e ainda não percebi a terceira opção. O bairro de Asakusa, em Tóquio, foi o lugar onde me encontrei. Era também o lugar onde o rei demônio estava escondido à vista de todos, misturando-se aos milhares e milhares de humanos que viviam ali. Eu presumi que deveria ser bem fácil fazer isso, já que ele podia se transformar sob comando. Caramba, ele estava em sua forma feminina quando o conheci, mas eu tinha certeza de que ele já teria mudado essa forma agora. Rapidamente fui para a direção oposta de onde Muzan foi e também me preparei para deixar a cidade. Honestamente, foda-se a missão. O culpado por trás das pessoas desaparecidas era obviamente o Walmart Michael Jackson aqui e eu estava tipo, há 5 anos e mais 10 arcos de treinamento de distância de estar no nível dele. Então decidi deixar a cidade o mais rápido possível, o que foi a decisão mais fácil que tomei na minha vida. Coloquei uma mão no meu coração e senti meu batimento cardíaco se acalmar. Era constrangedor dizer, mas sua simples presença me lembrou do evento mais traumatizante que aconteceu na minha vida. Perdi completamente a calma por causa disso, o que não foi nada legal. Eu sabia que tinha sérios problemas não resolvidos de ambas as vidas, mas não gostava de confrontá-los. Em vez disso, encontrei uma brecha para ignorar todos esses problemas ou traumas e aprendi que se ignorá-los por tempo suficiente, a maioria das feridas cicatriza com o tempo. Este também faria isso. Quando eu for o matador de demônios mais forte e quando eu levar os demônios à extinção, todos esses traumas serão resolvidos. Como eu disse, só preciso de tempo. O tempo vai me curar.
Olhe por onde anda, idiota. Vi um homem no trem gritar comigo quando eu mal cruzava o trilho. Eu queria gritar de volta que não conseguia evitar, que estava literalmente correndo para salvar minha vida agora. Mas escolhi ficar de boca fechada e continuar saindo da cidade. Terceiro ponto de vista. Muzan Kibutsuji entrou em um beco e rapidamente mudou sua forma para a de um homem. Ele colocou uma mão no rosto enquanto rangia os dentes de raiva. Ele foi descoberto. Ele pensou que estava perfeitamente escondido, mas o garoto percebeu imediatamente que ele era um demônio. Como o garoto fez isso, ele não sabia, mas sabia que precisava removê-lo antes que ele revelasse a informação. Ele estalou os dedos e imediatamente 2 de seus leais servos apareceram ajoelhados ao seu lado. Eles eram demônios de alto escalão que ele mantinha por perto para realizar tarefas, fosse matando pessoas ou trazendo humanos para ele. Eles não eram tão fortes quanto as 12 luas demoníacas, mas juntos tinham o potencial de ser um. Há um matador de demônios na cidade, cabelos e olhos roxos. Ele é um matador de demônios de nível inferior, então despachem-no rapidamente e tragam-me a cabeça dele. Ele disse imediatamente. 2 demônios desapareceram para completar sua missão. Não era sempre que seu senhor lhes dava missões importantes como essa, então os 2 demônios, Susamaru e Yahaba, correram para o topo do prédio em busca de suas presas. Não demorou muito para que encontrassem seu alvo. Na verdade, Yahaba nem precisou usar os olhos para rastrear sua presa. Olhe por onde anda, idiota. Eles ouviram um grito e quando olharam em sua direção, viram seu alvo, um matador de demônios com cabelo roxo. Ele estava fugindo da cidade, estava tentando escapar deles. Nem pensar. Ei, Yahaba, você acha que seremos capazes de nos tornar os 12 Katsuki depois disso? Sasamaru perguntou em um tom alegre. Ela estava tão obcecada em ser uma das 12 Kizuki que estava pronta para fazer qualquer coisa. Ela chegou a ponto de se chamar de uma devido à sua obsessão. Talvez, mas sei que o Senhor nos recompensará com seu sangue se completarmos esta missão, disse Yahaba. Ambos tinham sorrisos nos rostos enquanto seguiam o matador de demônios para fora da cidade. Eles planejavam atacá-lo então. E assim eles caminharam em direção à morte. Ponto de vista de Seiji. Eu estava sendo seguido. O que era muito mais assustador do que parecia. Principalmente quando era um pássaro em cima da sua cabeça que lhe dizia que você estava sendo seguido. No começo pensei que fosse Muzan, mas então ela me disse que eram 2 demônios, uma menina e um menino. Alívio imediatamente tomou conta de mim quando percebi que não era o Lorde Demônio. Em vez de vir atrás de mim ele mesmo, ele havia enviado 2 de seus subordinados para lidar comigo. E pela descrição, acho que sei exatamente quem eles eram. Susamaru e Yahaba. Eles foram um dos primeiros demônios que Tanjiro encontrou na série. Se bem me lembro, eles eram uma das luas inferiores. Mas eu não estava muito preocupado, pois eles eram bem fracos, tendo sido mortos por Tanjiro antes mesmo de ele adquirir a respiração solar. Se eu tivesse que avaliar minha sequência atual, eu me colocaria no mesmo nível de um Ashira fraco. Eu estava no nível de força em que eu não tinha realmente medo das luas inferiores. Então, quando finalmente cheguei longe o suficiente da cidade, parei no meio do caminho. Lentamente puxei a espada das minhas costas e então me virei para olhar para os 2 demônios que estavam me seguindo. Fraco. A palavra saiu da minha boca sem querer. Só de olhar para eles, eu podia dizer que eles não estavam nem perto do nível de uma lua mais baixa. Talvez eles estivessem até mais fracos do que quando Tanjiro os conheceu. Mas não foi algo ruim. Pelo menos com eles aqui, eu poderia ter uma desculpa para alegar que a missão que me foi dada foi de fato cumprida. Eles permaneceram no topo de uma árvore, seus rostos estavam em forma de confusão. Eles se perguntavam como eu conseguia vê-los na escuridão e se eu realmente os notei ou se eu estava apenas blefando. No entanto, depois de 1 minuto, uma bola de temari disparou em minha direção e eu sorri. Foi um bom momento para desabafar todas as emoções de merda que acabei de passar. Quem sabe, isso pode ser como terapia. Vamos conversar. Capítulo 20. Ponto de vista de Seiji. Vamos conversar. Eu comecei a conversa. Eu desabafo minha frustração, raiva e ódio com minhas primeiras palavras. Foi uma maneira violenta, direta e ousada de começar uma frase. Meu corpo cortou o ar que estava resistindo à minha velocidade e então eu balancei minha espada horizontalmente. O som agudo de metal cortando madeira soou na quietude da noite antes de um furacão rugir. 7 árvores foram cortadas em um instante, incluindo a árvore onde os demônios estavam. Meus olhos brilharam roxos na escuridão enquanto eu observava cuidadosamente a resposta deles à minha ação ousada. O garoto demônio Yahaba estava calmo e controlado. Ele ativou sua arte demoníaca e uma flecha vermelha o levou embora enquanto a árvore desabava. Por outro lado, a garota demônio Susamaru era fácil de irritar. Suas sobrancelhas franziram de raiva e ela conjurou uma bola de temari em sua mão. Ela jogou a bola em mim enquanto estava caindo. Ela era do tipo que desconsiderava sua própria segurança se isso significasse que ela poderia machucar seus inimigos. Era uma característica muito típica de demônios que tinham grandes habilidades regenerativas, então não me surpreendeu. A bola de temari disparou em minha direção com a velocidade de uma bala, o que parece assustador, eu sei, mas eu desviei da bola inclinando a cabeça sem esforço. Não havia diferença entre a velocidade de uma bala e a de um bebê engatinhando diante dos meus olhos. Deixei os demônios pousarem no chão enquanto eu aproveitava esse tempo para examiná-los mais de perto. Naquele breve instante, consegui discernir a arte demoníaca de sangue deles. Talvez tivesse demorado mais se eu não conhecesse suas habilidades antes, mas desde que assisti Demon Slayer na minha vida passada, foi simplesmente uma confirmação, mais do que uma análise real. Susamaru, a garota demônio, pode conjurar muitas bolas de temari que ela pode então arremessar e chutar em direção ao seu inimigo na velocidade de uma bala.
Suas bolas eram capazes de penetrar paredes de cimento. Yahaba, o garoto demônio, tem olhos no plano de suas mãos. Esses olhos são extremamente afiados e capazes de rastrear até mesmo pegadas. Suas artes demoníacas de sangue permitem que ele conjure flechas vermelhas invisíveis que interferem no vetor das matérias. O objeto afetado pela flecha é puxado para a direção das flechas. Vou cortar sua cabeça por isso, Susamaru disse com uma cara de bravo. Mas notei que, embora ela fosse mal-humorada, ela estava fazendo isso um pouco demais. Vou arrancar seu coração e me banquetear com ele. Ela disse com um sorriso assustador e veia saltando da testa. Ela estava tentando um pouco demais. Uma distração então. Pensei comigo mesmo e olhei de soslaio para Yahaba, que estava se esgueirando antes de se esconder atrás de uma árvore. Eles devem ter feito isso muito porque eram especialistas nisso. Pena que eu aprendi rápido. Mas por outro lado, eu conseguia ver através das árvores, então não tinha como me esconder da minha vista. Se bem me lembro, Susamaru e Yahaba trabalhavam extremamente bem juntos. Yahaba controlava as bolas Temari de Susamarua para criar projéteis semelhantes a um míssil de afiação. A combinação de suas duas artes demoníacas de sangue os tornava um adversário bastante complicado. Yahaba era o mais fraco fisicamente e agia como um suporte de Susamaru. Foi por isso que ele imediatamente... Susamaru conjurou bolas de Temari do nada com um sorriso enorme e maldoso no rosto. Ela puxou os braços para trás e eles ficaram borrados quando as bolas dispararam em mim. Mas dessa vez foi diferente. As bolas tinham flechas invisíveis guiando-as. Era a arte do demônio de sangue de Yahaba e com ela, as bolas desviavam e se moviam com ângulos impossíveis. Estrondo. A barreira do som foi quebrada. Parecia que as flechas aumentavam o poder atrás delas também. Que legal. Felizmente, as flechas invisíveis não eram invisíveis aos meus olhos. Em vez disso, elas agem como um indicador óbvio de onde as bolas vão bater. A previsão nunca foi tão fácil. Respiração de chamas. Terceira forma. Universo flamejante. Inferno envolveu minha lâmina e senti meu corpo esquentar a um grau não natural. Minha respiração se transformou em chamas e eu pulei no ar. As bolas de Temari me seguiram, mas com o giro da minha lâmina, elas foram cortadas ao meio. As bolas de Temari eram parte do demônio, então elas se desintegraram ao fazer contato com minha lâmina. Então eu bati ao lado do inimigo com os olhos arregalados. Susamaru ficou claramente surpreso que eu não fui pego de surpresa pelo ataque de afiação como a maioria das pessoas. Minha lâmina criou uma explosão de ar quente que enviou uma onda de choque pelos arredores. Tudo se iluminou em fúria dourada enquanto minha lâmina penetrava em seu corpo. Cortei diagonalmente o peito dela. O corpo dela não conseguiu nem resistir à minha lâmina. Era como cortar um bolo. Ahim. A garota demônio soltou um grito que certamente estouraria meus tímpanos se eu já não fosse surdo. Eu sorri e pulei para trás quando 12 flechas vermelhas invisíveis vieram em minha direção com velocidade brilhante. Elas eram rápidas e, embora não tivessem poder de perfuração, podiam me arrastar como uma boneca de pano se me pegassem. Então eu girei minha espada longa para criar uma barreira protetora. As chamas tomaram a forma de uma flor e eu desviei todas as flechas que vinham com facilidade. Respiração de chamas, quarta forma. Ondulação da chama fluorescente. A respiração de chamas era conhecida por ser um estilo de luta agressivo que exigia força explosiva e resistência desumana para queimar para sempre. Mas a Fortat Form foi criada apenas para propósitos defensivos. Eu sacudi minha espada para limpar o sangue e observei Susamaru se curar. Observei seu corpo de perto enquanto seu corpo se curava e não apenas isso, ela cresceu mais 4 braços do lado de seu torso. Vou estourar sua cabeça por isso, ela gritou para mim. Eu levantei minha espada e um sorriso puxou meus lábios. O inimigo falou. 6 bolas Temari com um bote de mira embutido na forma de flechas avançaram em minha direção na velocidade do som. Era certamente uma visão para se ver. Qualquer outra pessoa poderia ter cagado nas calças. A ação deles foi desesperada e raivosa. Eles me tomaram como um oponente fraco no começo, mas agora perceberam que eles é que deveriam estar assustados. Eles estavam dando tudo o que tinham. Eu podia dizer de relance que eles eram inexperientes. Provavelmente não faz muito tempo que eles se transformaram em demônios. Eles tinham um trabalho de equipe sólido e encontraram uma maneira genial de trabalhar juntos, mas era só isso. Eles não sabiam realmente como lutar, nem os perigos que vinham junto com isso. Eu presumo que todos os oponentes que eles enfrentaram até agora estavam muito ocupados lidando com seus ataques combinados, então eles nunca foram confrontados de frente. Várias batalhas como essa lhes deram uma falsa confiança. Meu braço e minha espada se tornaram um e se borraram em múltiplas pós-imagens. Concentrei-me na minha respiração para manter a concentração profunda e o reflexo máximo. Meus olhos e minha mente eram rápidos, só meu corpo precisava acompanhar. 6 bolas mortais quicaram e desviaram de uma forma que desafiava a física. Mas o objetivo delas era o mesmo, fazer um buraco em mim. Mas sob os olhares chocados do inimigo, eu desviei os projéteis que vinham com facilidade. Meu braço desapareceu completamente com movimentos rápidos enquanto eu bloqueava todos os ataques que vinham em minha direção. Também usei o lado brilhante e reflexivo da minha espada para olhar para trás, assim consegui bloquear todos os ataques que vinham de todos os ângulos. Gostei da expressão no rosto deles enquanto olhavam para a cena que eu estava pintando. Desespero. Porque não importava o quão bravos eles estivessem, o quão frustrados eles estivessem, e não importava o quanto eles desejassem força. Eu estava sempre mais irritado, sempre mais frustrado e minha sede de poder era muito maior. Acabei de aprender como controlá-los. Eu os moldo em uma lâmina que corta demônios infelizes o suficiente para me encontrar. Eu sou Malenia, a lâmina de Miquela, e nunca conheci a derrota. Eu disse com um sorriso divertido no rosto enquanto caminhava lentamente em direção a Susamaru. O som de uma lâmina se movendo a uma velocidade incrível no ar e o som metálico de bolas de Temari sendo desviadas ecoaram pelos arredores. Faíscas me cercaram. "Oh, o que você está fazendo?" ela gritou.
Você não vê? Estou me divertindo porque, sinceramente, sua força é. Minhas pernas me impulsionaram para frente mais rápido que o som. Tedioso. No instante, eu estava atrás dela e a ação já estava feita. A cabeça de Suzumaru escorregou do pescoço dela e eu esmaguei sua cabeça com as solas do meu sapato. Seu corpo se desintegrou depois de alguns segundos. Desapareci novamente logo depois, meu movimento era indetectável a olho nu. Anos de treinamento e movimento perfeito me permitiram atingir feitos de velocidade incrível. Você tem bons olhos. Eu disse atrás de Yahaba. Ele estava sentado no topo de uma árvore, tentando se esconder de mim. Yahaba saltou da árvore e colocou as mãos para frente. Suas palmas tinham olhos e piscaram. Então várias flechas dispararam em minha direção. Vamos ver quem tem olhos melhores. Eu disse e facilmente cortei as flechas invisíveis. Ele estava me contando tudo, suas estratégias, seus medos e até coisas que ele ainda não tinha percebido. Eu vejo com meus olhinhos algo vermelho. Eu disse, avançando para a esquerda e brandindo minha espada. Cheguei bem a tempo de pegar Yahaba que, com a ajuda de suas flechas, estava tentando voar para longe de mim. Ele estava tentando escapar para a cidade porque sabia que eu não voltaria. Mas infelizmente ele não conseguiu escapar de mim. Seu corpo foi bisetado na cintura. Enquanto a parte inferior do corpo continuava voando em direção à cidade, a parte superior do corpo caiu no chão da floresta. Sangue jorrou, tingindo sua visão de vermelho. Ele começou a regenerar as pernas enquanto tentava se levantar, cortei sua cabeça com cuidado ao pousar. Ele morreu como um animal em um ritual de sacrifício. Bem, isso foi terapêutico. Você não concorda, Raven? Perguntei a ela enquanto ela voava em minha direção e pousava no topo da minha cabeça. Missão cumprida, eu disse com um sorriso, observando Yahaba se desintegrar em cinzas. Agora vamos sair daqui e continuar nossa corrida de velocidade em outro lugar. Eu disse e continuei minha jornada. Eu havia cumprido minha primeira missão. Mas não houve descanso para um cedro Ner. Em menos de 2 meses eu tinha que ser uma Shira. E não aceitarei nada menos. Capítulo 21. Ponto de vista de Seiji. Já se passaram mais de 3 semanas, quase um mês, desde que concluí minha seleção final. E já faz uma semana desde minha primeira missão, onde encontrei um demônio, ninguém menos que o maldito Michael Jackson. Falando nisso, ele não estava na forma de Michael Jackson quando o conheci, estava? Pensando bem, me senti enganado e roubado. Porque eu tive que encontrar o animado Demon King em vez de Michael Jackson. Minha decepção foi imensurável. Em uma nota positiva, parece que eu não era um personagem secundário que morreria a uma morte de cachorro só para mostrar o quão cruel e ruim o vilão principal era. Já faz uma semana e eu ainda estava vivo e mandando demônios para o inferno. Vocês se lembram daqueles 2 caras que morreram depois de bater no ombro de Musa e da mulher que ele torturou injetando seu sangue nela até que suas células derretessem? Sim, fiquei feliz de não ser um deles. De qualquer forma, as missões que recebi depois foram todas extremamente bem. Na verdade, completei um total de 9 missões no intervalo de uma semana. Deixe isso penetrar, 9 missões foram concluídas em uma única semana. Para referência, Tanjiro levou dias para completar uma missão. Por outro lado, eu completei mais de uma missão todos os dias. Realmente foi um feito digno de um cedro Ner. No entanto, a principal razão pela qual eu conseguia completar missões tão rápido eram meus olhos. Claro que eram, eles eram meu truque especial. Agora imagine isso, você é um matador de demônios e tem uma missão que diz investigar uma vila que teve pessoas desaparecidas recentemente. Agora você vai a essa vila e estranhamente não encontra nada de errado nela. Então você tem que ficar lá e investigar por dias e dias até que o demônio haja novamente. Só então você pode matar o demônio e salvar a vila. Eu não preciso passar por essas coisas. Fui até a vila e com a ajuda dos meus olhos, pude ver as marcas dos demônios e suas artes demoníacas de sangue. Você geralmente encontra arte demoníaca de sangue em tais vilas, pois são apenas demônios com esse tipo de técnica que ficariam e aterrorizariam uma vila. Então eu consegui facilmente encontrar esses demônios e o que estava acontecendo na vila. Não precisei de dias para investigar. E mesmo que o demônio não tenha deixado nenhuma marca ou usado arte demoníaca de sangue, eles geralmente têm túneis subterrâneos ou um esconderijo. Eu era capaz de encontrar esses lugares com meus olhos. Então eu mataria os demônios, o que provou ser bem fácil, já que eu já estava acima do nível da lua inferior, eu acho. Nenhum demônio representou uma ameaça séria para mim. A única coisa que levou tempo foi a parte de viajar e conseguir novas missões. Falando nisso, eu tinha um novo corvo Kazugai. Raven provou ser valiosa demais como companheira para agir constantemente como mensageira. Ela sentou no topo da minha cabeça e se tornou outro par de olhos que eu tinha na parte de trás da minha cabeça. Isso e também porque eu estava recebendo missões muito rápido. Raven não se incomodou em ir e voltar daquele jeito, então eu peguei um novo corvo. Um corvo de verdade dessa vez. No final, Raven se tornou um animal de serviço para mim, o que foi engraçado e apropriado, já que eu era surdo. Uma nova missão chegou. O corvo Kazugai disse enquanto circulava acima de mim. Acho que os superiores perceberam minha verdadeira força e meu desejo de subir de posto porque as missões vêm até mim sem parar. Você pensaria que em algum momento eles decidiriam me dar uma chance, mas não, eles vinham sem parar. O que honestamente colocou um sorriso no meu rosto. Eles disseram faça algo que você ama e você nunca trabalhará um dia sequer na sua vida. Era verdade. Eu estava fazendo exatamente isso, então não havia exaustão mental para mim. Para onde? Perguntei ao corvo lá em cima. Você precisa matar o demônio que vive no Monte Tarumai. O demônio tem caçado humanos que andaram pela montanha, mas ele é muito adepto de se esconder, então isso exigirá algum rastreamento, disse o corvo. Complete a missão o mais rápido possível e eu retornarei. Cal, o corvo voou para longe.
Bem, merda. É uma missão que requer rastrear um demônio. Eu odiava esse tipo de missão, pois demorava um pouco mais do que ir a uma vila e matar o demônio que vivia lá. Eu também era adepto de rastrear com a ajuda dos meus olhos e da experiência que tive no Monte Fujikazane, mas ainda assim levou mais tempo do que eu gostaria. Mas a Demon Slayer Corp pareceu perceber o quão bem eu me saía nesses tipos de missões para os outros, então eles têm me dado missões semelhantes ultimamente. Seja como for, eu vou me contentar com isso. Quantos demônios isso daria? Contando Yahaba e Suzumaru, será meu 15º demônio. Faltam 35 demônios antes de eu virar Ashira. Ah, posso ver isso acontecendo em menos de um mês. Que emocionante. Raven, você sabe o caminho? Perguntei e recebi um toque curto, 2 toques longos e os 3 toques curtos finais na minha cabeça. Sim, de fato ela conhece o caminho para o Monte Tarumai. Lidere o caminho. Eu disse e desapareci sob o sol brilhante do meio-dia. Eu pretendia chegar lá à noite e matar o demônio rapidamente. Se ele assombra humanos atravessando a montanha, ele deveria me atacar também. Ou pelo menos chegar perto o suficiente para que eu possa persegui-lo. Vamos. Ponto de vista de Seiji. Monte Tarumai. Oi, eu gritei. Não é para te incomodar, mas esse é o meu demônio que você está matando. Eu disse, minha voz normalmente simples estava descontente dessa vez. Eu realmente viajei até aqui só para outra pessoa roubar minha morte? Eu pensei que não passaria por essas coisas depois de vir para este mundo, já que League of Legends nem foi criado ainda. Mas aqui estava ele, um velho tão baixo que você o confundiria com uma criança. Ele tinha uma prótese de perna feita de madeira na perna direita. A prótese era um pouco mais longa do que deveria ser, o que sugere que o velho queria parecer mais alto do que realmente era. Ele tinha cabelos brancos e estava ficando calvo, mas eu concordo que ele tinha um bigode lindo. No geral, eu não diria que ele era feio, mas ele definitivamente tinha uma aparência engraçada. Ah, o matador de demônios, o velho disse e respirou fundo, liberando raios amarelos. Você se importaria em me dar uma mão? Tenho dificuldade em alcançar o pescoço dele. Ele me perguntou enquanto segurava uma pequena lâmina Nishin, era uma Wakizai. Na frente dele estava um demônio, que provavelmente era meu alvo, considerando onde eu estava. O demônio era um demônio alto, com uma estrutura fina, como se não comesse há anos. Seus ossos se projetam para fora de seu corpo doentio de uma forma horrível. Como qualquer outro demônio, ele era feio. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o velho. Acho que o conheço. Eu quebrei a cabeça enquanto o velho e o demônio se envolviam em outra luta. O velho estava ganhando, mas ele era muito baixo para alcançar o pescoço do demônio, o que era bem engraçado. Ele só tinha uma perna, o que meio que o impedia de pular, e não havia árvores por perto para usar como apoio. Quando o velho respirou fundo e a luz se acendeu ao redor dele, a lembrança finalmente surgiu na minha mente. Certo, era ele. O mestre do Zenitsu. Qual era mesmo o nome dele? Jigoro Kawajima. Capítulo 22. Ponto de vista de Seiji. Jigoro Kawajima. Eu definitivamente li isso do Auri dele porque não tinha como eu lembrar o nome de um personagem secundário tão vago por tanto tempo. Jovem, gritou Jigoro enquanto desviava dos ataques do demônio que de alguma forma havia transformado seus braços em longas lâminas. Era essa a arte do demônio de sangue dele? Transformar partes do corpo dele em lâminas? Observei a biologia do demônio cuidadosamente e concluí que ele não era uma ameaça. Ele podia transformar seu corpo em lâminas de aço, o que exigia que seu sangue se reunisse em partes que ele queria lâminas. Então ele não deveria ser capaz de transformar nenhuma parte de seu corpo em uma lâmina, muito menos simultaneamente. Mas o que o colocava na categoria inofensiva era sua simplicidade. Você não quer ser simples quando estiver diante de mim. Tirei minha espada das costas e com o estalo do pescoço, voei em direção ao demônio. O inimigo imediatamente deu um passo para trás enquanto seu instinto gritava com ele. Ele levantou seus braços que eram lâminas e se protegeu. Mas eu tinha visto tal resposta vindo de quilômetros de distância. Cortei no ponto exato do braço dele onde o aço conectava a carne. Minha lâmina cortou seu braço e depois seu pescoço. O inimigo não teve tempo de reagir. Minha ação foi resoluta e disse: desaparecer. E então a cabeça do demônio atingiu o chão junto com seus 2 braços transformados em lâminas. Quando embainhei minha espada, seu corpo havia se desintegrado para desaparecer da face da terra. Um demônio a menos no mundo era um passo em direção a um mundo perfeito. Foda-se eles. Oh, você é um grande espadachim, meu jovem. Jigoro disse, eu te julguei completamente mal, hahaha. O mesmo vale para você, velho. Você pode ser pequeno, mas com certeza sabe lutar. Comentei claramente, o que tornou o pequeno golpe que dei mais eficaz. Ele visivelmente recuou. Ele pode ser pequeno, mas o velho realmente sabia lutar. Mesmo se eu não tivesse intervindo, ele teria matado o demônio de um jeito ou de outro. Eu não esperaria nada menos do antigo Thunder Ashira. Pequeno, quero que você saiba que eu tinha altura média quando era jovem. É que a velhice me encolheu. Ele disse em desafio. Meus olhos enxergam através de todas as mentiras. Não só isso, eu poderia construir como seu corpo seria em seu auge observando seu estado atual. Ele era no máximo 5 centímetros mais alto quando era jovem. Certo. Porque tenho a sensação de que você não acredita em mim. Ele disse. Sim, senhor. Realmente. Claro. Então faça hahaha. Ele disse rindo e torcendo seu longo bigode. Qual é seu nome, garoto? Ele me perguntou enquanto prendia sua espada curta de volta ao cinto. Seiji Shigan, eu disse. Seiji Shigan, o que exatamente significa? Vidente de Turto? Governante da vontade? Jigoro analisou o significado por trás do meu nome, mas não havia um significado exato. Meu nome poderia significar muitas coisas em kanji. Não tenho certeza do que meus pais pretendiam quando morreram antes de poder perguntar a eles o que meu nome significa. Eu disse. Um demônio os matou? Ele adivinhou. Sim, como você sabia? Bah,
Quais famílias não são mortas por demônios? Veja, é preciso um tipo único de ódio, que só pode vir de ter perdido entes queridos, para se tornar um matador de demônios. Ele disse com um aceno de cabeça. Eu vejo. Chega disso. O que eu quero saber é qual de nós, velhos bodes, conseguiu criar um monstro como você. Ele disse e esfregou o queixo. Ele me analisou de cima a baixo. Eu diria que você já tem a força de um Ashira. Quantos anos você tem? 14. Bem, 13 anos e 11 meses para ser exato. Malditos sejam esses pobres demônios, hahaha. Tenho certeza de que você será o maior pesadelo deles daqui a 10 anos, disse ele, divertido. Então diga quem te treinou. Ninguém. Eu disse, eu costumava treinar Kendo com o mestre Naito Takaru em Tóquio, mas era só isso. Eu nunca tive alguém para me treinar nos caminhos de um matador de demônios. Você não está brincando comigo, meu jovem? Positivo. Bem, isso coloca você em uma liga completamente diferente novamente. Ele disse pensativamente. E também refuta minha especulação de que você é tão forte quanto um Ashira. Sem um estilo de respiração, você nunca cruzará esse limite. Decidi sabiamente não mencionar como aprendi e copiei a respiração das chamas com sucesso no espaço de uma semana. Após um longo silêncio, o velho de repente revelou um largo sorriso no rosto. Meus olhos também detectam ganância sob seu sorriso inofensivo. Ele queria me ter só para ele, como o joalheiro que encontra um diamante na lama, pronto para ser lapidado. Vou te dizer uma coisa, garoto, meu nome é Jigoro Kawajima. Um antigo Ashira, também conhecido como Pilar Relâmpago ou Ashira Rugidor, ele disse com uma boa dose de orgulho em seu tom. E se você quiser, ficarei mais do que feliz em me tornar seu treinador e lhe passar a arte secreta da respiração do trovão. Ele disse e sorriu para mim. Então, o que você diz? Ele perguntou. Eu adoraria, respondi. Foi uma escolha óbvia. Na minha opinião, Thunder Breathing era um dos estilos de respiração mais fortes, mesmo no contexto dos 5 estilos de respiração originais. Além disso, eu já havia dominado a respiração de chamas, então a respiração de trovão parecia o próximo passo, já que você sabe. Fogo e relâmpago sempre têm afinidades semelhantes na ficção, como em Avatar. Também adicionará mais armas ao meu arsenal. Isso significa que eu teria maneiras mais variadas de matar um demônio. O pensamento de matar um demônio tão rápido que ele não teve tempo de rezar e pedir perdão colocou um sorriso em seu rosto. Sem essa chance, isso garantirá que eles vão direto para o inferno. Mas, eu disse, não vou conseguir fazer isso agora. Hein? E por que não? Ele perguntou. Fiquei em silêncio por um tempo antes de decidir contar a ele sobre meu plano e minha meta de me tornar uma Ashira em menos de 2 meses. No começo ele achou ridículo, mas quando percebeu que eu estava falando sério, ele mudou de ideia. Ele disse que era sempre bom alguém se desafiar e que respeitava meu objetivo. Então, posso voltar para você em um mês ou mais? Perguntei. Não haverá necessidade de tal coisa, ele disse. Na verdade, eu mesmo sou bastante livre e não tenho nenhum aluno sob minhas ordens no momento. Então eu posso te seguir em suas missões. Você já é fisicamente mais do que capaz, então eu só preciso te ensinar a respiração do trovão. Se você me poupar 3 horas ou mais todos os dias, será o suficiente. Ele disse. Fiquei em silêncio e olhei para ele novamente, dessa vez sob uma nova luz. Ele era um velho simpático. A razão pela qual ele queria me seguir não era porque ele estava desesperado para me ensinar. Na verdade, não fazia sentido que ele se incomodasse e me seguisse por aí só porque ele poderia ter algumas horas de ensino todos os dias comigo quando eu disse que o procuraria para treinamento em um mês. O verdadeiro motivo era que ele queria ter certeza de que eu viveria. O objetivo que eu tinha era imprudente, embora Jigoro tenha decidido respeitá-lo. Ir em várias missões consecutivamente sem me dar tempo para descansar ou crescer só para alcançar uma classificação mais alta rapidamente não era uma escolha muito sábia sem conhecer todo o contexto. Gritava sobre a paixão imprudente e ardente da juventude. E Jigoro queria ter certeza de que eu viveria me acompanhando. Ele poderia me ajudar em lutas ou me aconselhar contra minhas ações se percebesse que eu estava me colocando em muito perigo. No final, ele queria que a nova geração estivesse segura, especialmente alguém com talentos como os meus. Tem certeza, vovô? Você consegue me acompanhar? Eu disse e olhei para sua perna protética. Bobagem, eu era o Ashira mais rápido e deixaria vocês para trás até hoje. Ele acenou com a mão. Bem então, eu disse e fiz uma reverência. Obrigado, estarei sob seus cuidados. O mesmo para você. Jigoro disse com um sorriso. Algo parece errado. Curvar-se era um sinal de respeito porque você basicamente colocava sua cabeça mais baixa do que a pessoa para quem estava se curvando. Era um sinal de humildade. Mas Jigoro era tão baixo que minha cabeça ficava mais alta que a dele, mesmo quando eu me curvava. Então deitei-me de bruços no chão. Pare de me insultar, pirralho. Capítulo 23. Ponto de vista de Seiji. A respiração do trovão era rápida. A luta era como uma conversa, onde eu e meu oponente trocávamos palavras na linguagem do corpo. Com meus olhos, eu conseguia perceber e, na maioria das vezes, prever os movimentos palavras dos meus oponentes. O movimento tem padrões, as ações contam o passado e o futuro. Mas tudo isso foi por água abaixo quando eu fui contra um Thunder Breather pela primeira vez. Eu fui pego completamente desprevenido devido à velocidade com que Jigoro se movia. Era como discutir com um rapper. Eu podia ver o futuro dele, podia prevê-lo e sabia como responder também, mas meu corpo era lento demais para reagir. No final, eu me encontro morto todas as vezes. Você me viu. Jigoro disse atrás de mim, mas eu não sabia porque meus olhos estavam fixos na iluminação residual que era o resultado do seu ataque. Por fim, virei-me para ele com os olhos arregalados e a boca aberta. Isso foi rápido demais. Eu disse. Se ele ainda era tão rápido agora, eu só conseguia imaginar o quanto mais rápido ele seria no auge.
Foi uma experiência humilhante, saber que havia outras pessoas além de Muzan que poderiam representar uma ameaça tão grande para mim. Eu tinha certeza de que se ele me atacasse por trás, minha cabeça rolaria com facilidade. Eu não teria tempo para reagir. Pare de agir surpreso como se eu fosse o único que tinha acabado de fazer um feito impossível. Jigoro gritou e apontou o dedo para mim. Inclinei a cabeça. Seus olhos me seguiram. Como isso é possível? Ele disse, essa foi a primeira forma de respiração do trovão e era para ser a forma mais rápida. Eu não entendo. Se você sabe que meus olhos te seguiram, significa que você também pode me ver enquanto me movo nessa velocidade, certo? Eu perguntei. Não, tudo acabou em um instante para mim. Mas eu lutei por mais de 4 décadas e realizei a primeira forma de Thunder Briefing milhares de vezes. A que executei agora foi diferente. Eu podia sentir seus olhos em meu corpo. Foi uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Ele disse com suor escorrendo do rosto. Sim, bem. Cocei minha bochecha. Eu disse que tenho olhos muito especiais. Não, você disse que tem olhos especiais que lhe permitem ler os lábios das pessoas, mesmo sendo surdo. Você nunca me disse nada sobre ser capaz de ver alguém se mover na velocidade do som. Ele disse. Isso muda muita coisa, não, isso muda tudo. Ha 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 ha. Ele disse e começou a rir. Devo me preocupar porque ele ficou tão feliz na nossa primeira sessão de treinamento? Garoto, eu vou te transformar no mais forte usuário de Thunder Breath na história da matança de demônios. Ha 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 ha. E assim meu treinamento começou depois que Jigoro me demonstrou a respiração do trovão. 2 semanas depois. Movimento perfeito. Foi a habilidade que adquiri após muitos anos de treinamento constante. Ela me permite mover meu corpo perfeitamente, envolvendo apenas o grupo muscular necessário no meu movimento para conservar energia. Casais com habilidades motoras tão incríveis que cada movimento que eu fazia era com extrema precisão. Essa habilidade me permite mudar meu movimento no meio do caminho, como alguém que muda o significado de uma frase, mesmo depois de já ter dito as primeiras palavras da frase. Embora eu não tivesse força sobre-humana como Gyomei ou Mitsuri, eu era capaz de realizar feitos de força iguais aos deles por ter controle perfeito do meu corpo e da força que ele gerava. Mas Thunder Briefing era meio que o oposto disso. Você tem que usar cada fibra muscular da sua perna para explodir em um instante. Utilize toda a sua força em um momento. Esse foi o conceito que Jigoro me deu. Para ser completamente honesto, essa foi uma maneira estúpida de lutar. Também foi a maior desvantagem do Thunder Briefing. Eu não poderia enfatizar o suficiente o quanto isso poderia causar ferimentos. Mesmo que você não estivesse ferido, seu corpo se cansaria extremamente rápido e você se veria incapaz de lutar por muito tempo. Em uma batalha de atrito, Thunder Briefing era o pior, enquanto o Water Briefing era o melhor. Foi o que Jigoro me disse. Honestamente, quanto mais eu aprendia sobre o Water Briefing, mais eu me perguntava se eu deveria ter começado com o Water Briefing. Parecia combinar perfeitamente com meu estilo. Em vez disso, pareço começar com estilos de respiração completamente opostos à minha natureza. Respiração de fogo e respiração de trovão. Mas foi bom. Ambos eram estilos de respiração poderosos e meu objetivo era aprender todos os 5 principais estilos de respiração de qualquer maneira. Então chegaremos à respiração aquática em breve. Eu aprenderia todos os 5 principais estilos de respiração e finalmente criaria o meu próprio, tirando o melhor de cada estilo e criando a técnica de respiração definitiva. Esse era o objetivo final. E eu vou arruinar toda a carreira de Muzan Kibutsuji com esse estilo. De qualquer forma, estamos nos desviando do assunto. Thunder Briefing, embora um contraste direto com meu estilo de luta, provou não ser tão difícil de aprender. Levei 2 vezes mais tempo do que aprender Flame Briefing, mas no final, acho que consegui pelo menos pegar o jeito de todas as 6 formas. Aprender o padrão único de Thunder Briefing não foi difícil com meus olhos. Eu basicamente fiz a mesma coisa que fiz com Rengoku, copiei os padrões de respiração do mestre Jigoro. A única coisa com a qual tive dificuldade foi o conceito de Thunder Briefing, que contradizia meu estilo de luta. Prepare-se. Jigoro disse e eu assenti. Agachei-me e abaixei meu centro de gravidade o máximo que pude. Dobrei os músculos das pernas e os tensionei, pronto para explodir como uma mola. Minha cabeça estava enfiada para baixo para evitar a resistência do ar enquanto eu respirava fundo. Uma iluminação azul ganhou vida ao meu redor e o ar vibrou com a força que corria por minhas pernas. Respiração do trovão, primeira forma. Trovão e flash. Levei algum tempo, mas finalmente entendi o conceito. A própria Thunder Briefing era baseada no princípio de impulso. A primeira forma de Thunder Briefing foi o melhor exemplo disso. Impulso se refere à força de impacto exercida sobre uma superfície em uma quantidade específica de tempo. Quanto menor a quantidade de tempo necessária para entregar a força, maior é o impacto. Agora imagine que você empurra alguém com 100 newtons de força lentamente por um longo período de tempo, eles provavelmente não sentirão muito. Mas se você empurrá-los com a mesma força em 1 milissegundo, eles cairão e você provavelmente quebrará suas costelas. Da mesma forma, com Thunder Briefing, você aplica toda a força que sua perna pode gerar no chão em um curto espaço de tempo. Isso permite que você exploda em uma velocidade incrível em uma curta distância. A palavra-chave é uma curta distância, em torno de 10 metros. Se você quiser ir mais longe, terá que executar a técnica mais de uma vez, o que Zenitsu fez na série. De qualquer forma, eu me empurrei do chão com toda a força que minha perna conseguiu produzir no intervalo de um momento inconstante. Eu envolvi cada fibra dos meus músculos e o movimento perfeito me permitiu realizar tal façanha. Então eu corri em direção ao bastão que Jigoro segurava no topo da cabeça. O som da minha perna me empurrando do chão retumbou como um trovão.
Em um instante, cortei o bastão ao meio e apareci bem atrás dele. Soltei vapor para respirar enquanto lentamente embainhava a espada na lateral da minha cintura. Incrível, Jigoro sussurra com admiração. A primeira forma de respiração de trovão foi a mais importante. Ela encapsula o próprio princípio da respiração de trovão. Então, se você dominar a primeira forma, você domina o resto das formas. O poder por trás do resto das formas também depende de quão bem você domina a primeira forma. Fico feliz em ouvir isso. Eu disse com o rosto tremendo porque minhas pernas pareciam prestes a ceder e cair no chão. Elas estavam fatigadas além da conta. E não foi só por causa de um ataque. Estou em treinamento constante há mais de 2 semanas. Você dominou. Jigoro disse enquanto olhava para o bastão bicetado em sua mão. Então ele se virou para olhar para mim. Você dominou a respiração do trovão em 2 semanas. Esse é um feito incrível que acho que nunca mais verei na minha vida, ele disse. Mas no fim, um sorriso surgiu em seu rosto. Estou feliz por ter testemunhado isso. Ele disse e olhou para o sol nascente à distância. Acho que se alguém vai acabar com essa guerra e matar o rei demônio, será você, Sage, disse ele. Estou realmente feliz por ter feito parte disso, disse ele enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. Fiz uma reverência a ele. Obrigado por todos os seus ensinamentos, mestre. Eu disse com sinceridade. Eu não conseguia ouvir minha própria voz, mas esperava que ela refletisse meus sentimentos. Não tenho mais nada para lhe ensinar. Daqui em diante depende inteiramente de você como você vai desenvolver suas habilidades. Ele disse. Adeus, rapaz, acho que é aqui que nos separamos. Jigoro disse de costas para mim enquanto se afastava. O sol subia lentamente em direção ao pico do céu. Ele acenou com a mão como um adeus. Obrigada por tudo que você fez por mim. Espero que nos encontremos novamente, vovô. Eu gritei, o que era muito fora do meu personagem, mas eu tive que fazer isso porque ele estava se afastando cada vez mais de mim. Hahaha, não. Obrigado, Sage. Ele disse e se virou para mim novamente. O sorriso em seu rosto combinava com o brilho do sol acima dele. Eu não conseguia apontar, mas seu sorriso estava muito mais brilhante do que quando nos conhecemos. Obrigado por dar esperança a esse velho novamente, ele disse e começou a rir. Fiquei perdido em pensamentos. Entendo. Então era isso. Seu sorriso agora tinha esperança. Ele nunca acreditou realmente que a guerra entre demônios e humanos acabaria tão cedo, mas depois de ver meus talentos e me treinar por 2 semanas, essa perspectiva mudou. Agora ele tinha esperança genuína de que isso acabaria logo. Ele acreditava que eu seria o único a finalmente dar um fim aos demônios. Eu inspirei muita esperança nele. Senti minha respiração falhar enquanto olhava para sua figura desaparecendo. A esperança era uma coisa tão poderosa. Foi a esperança que me fez persistir nos momentos difíceis da minha vida. Quando perdi toda a minha família, minha audição, e quando estava em um mundo completamente diferente, a esperança foi a única coisa que me levou em direção ao amanhã. Espero que as coisas melhorem. Espero que eu encontre uma família ou um amor novamente. Eu esperava ser feliz novamente amanhã, assim como fui ontem. É por isso que todo mundo continua lutando todos os dias, não é? Ter esperança. Criarei um futuro melhor para este mundo com minha lâmina. Juro. Capítulo 24. Ponto de vista de Sage. Respiração de concentração total ou respiração constante. Era quando o usuário de um estilo de respiração usava constantemente sua técnica para melhorar seu corpo a cada momento. Seja à noite quando estão dormindo ou de dia quando estão comendo. Eles praticavam um padrão de respiração constante e proposital que lhes permitia permanecer sobre-humanos. Eles se curavam melhor e também se tornavam mais fortes. Havia poucos, mesmo entre os matadores de demônios, que conseguiam usar essa técnica avançada. Ela exigia um poderoso conjunto de pulmões, o que só poderia ser alcançado por meio de treinamento duro. Lembro-me até de Tanjiro, o personagem principal, tendo dificuldades com isso no começo. Mas acredite ou não, eu nunca tive problemas com respiração constante. Na verdade, tenho feito isso desde o começo com minha respiração incompleta. Isso aconteceu principalmente porque, embora eu nunca tenha aprendido um estilo de respiração, treinei meus pulmões desde jovem, pois sabia o quanto eles seriam importantes mais tarde. Na maioria das vezes, usei meu próprio estilo de respiração esteroide, pois ele melhorava todos os aspectos do meu corpo. Embora possa não ter formas, respiração esteroide era o melhor quando se tratava de respiração constante. Mas no caso de velocidade e viagem, a Thunder Briefing Constant provou ser superior. Meus sentidos e aspectos além da velocidade não foram melhorados, mas compensaram com o aumento absoluto da velocidade. Então, com a ajuda da respiração do trovão, viajar provou ser muito mais rápido e fácil. Isso significava que eu estava completando minhas missões ainda mais rápido do que antes. Embora eu tenha treinado por 2 semanas com o mestre Jigoro, também não negligenciei minha missão e frequentemente usei os demônios como uma prática simulada. Foi por isso que agora mesmo, depois de 9 dias desde que Jigoro partiu, eu já estava em minha última missão para me tornar um Ashira. Eu matei um total de 49 demônios. Eu disse com um sorriso, depois de completar esta missão, finalmente serei promovido ao posto de Ashira. No total já faz 47 dias que passei na seleção final, o que é aproximadamente 1 mês e meio. Com isso, quebrei o recorde de Gyomei Muishiro de me tornar um Ashira em 2 meses. Para ser sincero, fiquei um pouco animado. Quero dizer, quem não gosta de subir de patente? O sol estava se pondo lentamente no horizonte ocidental, sua luz amarela brilhante havia se transformado em um laranja mais quente. As pessoas terminaram seu trabalho para voltar para casa antes do anoitecer enquanto os demônios esperavam impacientemente pelo início da caçada. Mas assim como os demônios caçam na noite, eu também. A missão que recebi dessa vez foi bem direta. A missão era matar um demônio que vivia no Vale Ia.
Muitos matadores de demônios de nível mais baixo morreram tentando matar o demônio, e foi por isso que eles estavam dando a missão para alguém que consideravam tão forte quanto um Ashira. O demônio aparentemente foi ousado o suficiente para permanecer no vale mesmo depois de 3 tentativas de matá-lo, o que me disse que o demônio estava bem confiante em sua força. Eu deveria esperar uma resposta forte. Isso seria divertido. Depois de algumas horas de viagem, cheguei ao Vale Ia. Era um vale muito estreito localizado no meio de 2 montanhas. O vale tinha vegetação densa e o rio Ia corria pelas montanhas, fornecendo uma fonte de água doce para as plantas e animais. No entanto, devido aos seus desfiladeiros íngremes e paisagens perigosas, o vale era isolado. O que me deixou um pouco intrigado. Por que um demônio viveria aqui? Não havia humanos próximos dos quais ele pudesse se alimentar. Fiquei no topo de uma montanha e olhei para a terra. Estava escuro, mas meus olhos facilmente perfuraram a escuridão enquanto eu procurava minha presa como um falcão. Mas antes que eu pudesse localizar meu demônio, meus olhos captaram outra coisa, ou melhor, outra pessoa. É isso? Perguntei a mim mesmo enquanto estreitava os olhos. Então eu pulei da montanha para cair no vale. Raven bicou minha cabeça com raiva antes de voar para longe da minha cabeça. O vento passou rapidamente pelo meu corpo enquanto eu descia para o vale. Quando me aproximei do chão, usei as árvores altas para diminuir meu impulso e pousei graciosamente no chão. Aterrissei perto dela. Menininha, por que você está aqui? Perguntei à menina que chamou minha atenção. É perigoso, eu disse claramente enquanto a observava. Finalmente consegui confirmar minha suspeita agora que ela estava tão perto. Ela tinha cabelos pretos escuros que desbotavam para lilás no final. Seus olhos eram roxos enevoados sem pupilas, o que fazia seus olhos parecerem os de um inseto. Ela usava um auri branco e roxo e prendia o cabelo em um coque enquanto 2 mechas emolduravam seu rosto. Ela tinha um corpo pequeno, mas com seu rosto jovem fazia sentido. Quem você está chamando de criança? Você parece ter a mesma idade que eu. Ela disse e se virou para mim. Fiz uma pausa abrupta. Droga, ela é bonita. Eu olhei fixamente. Acho que olhei demais. Que porra você está olhando, seu nojento? Seus olhos são assustadores pra caramba. É incrível como a personalidade pode acabar com a beleza de alguém. Não foi uma coisa muito legal de se dizer, mas compreensível, eu acho. Para registro, eu não usei visão de raio-x. Ela não tinha nada que valesse a pena espiar ainda, pois era apenas uma garotinha. Mas ela tinha potencial. Pausa. Eu sou uma caçadora de demônios e estou em uma missão para matar o demônio que vive aqui. Mas quem é você? Perguntei à garota. Ela pareceu surpresa com minhas palavras. Um matador de demônios? Ela não viu uma espada presa na minha cintura, então eu tive que mostrar a ela meu odashi que estava embainhado nas minhas costas. Então eu mostrei a ela meu uniforme sob o auri. Entendo. Ela disse, bem, meu nome é Shinobu Kosho. Eu sou Matsuguko da Ashira das Flores e uma especialista médica. Fui enviada aqui caso você se machuque. O vale é bem isolado, então o mestre queria que eu viesse aqui e lhe desse ajuda médica imediatamente se você precisar. Uau! Fale sobre privilégio pródigo. Presumi que os superiores não queriam ver um jovem talento como eu morrer, então a enviaram aqui para garantir que eu sobrevivesse, caso eu sofresse um ferimento na minha missão. Já que muitos matadores de demônios de nível inferior morreram, havia uma chance do demônio ser forte. E essa missão era particularmente perigosa porque mesmo que o ferimento que sofria após a luta não fosse fatal, poderia ter levado à morte, já que não havia ajuda por perto. Entendo, eu disse. Se for só isso, vou imediatamente caçar o demônio, eu disse e desapareci. Eu vejo. O demônio. Corri em direção ao local onde vi movimento e senti o cheiro de um demônio. Puxei minha espada e meu coração rugiu no peito, preparando-me para uma luta. Capítulo 25. Ponto de vista de Seiji. Tenho medo de garotas bonitas. Então corri para o ser menos assustador que era o demônio devorador de homens que vivia no Vale Ia. Corri rapidamente pela floresta densa enquanto Raven voava acima. O demônio que eu estava caçando não fez absolutamente nenhum esforço para se esconder. Eu podia sentir sua sede de sangue tão claramente que a conclusão lógica era que ele queria que as pessoas o encontrassem. Eu também podia vê-lo. Meus olhos perfuraram a vegetação espessa e se fixaram em sua forma demoníaca. Eu diria que ele era terrivelmente humano para um demônio. Em apenas mais alguns minutos, finalmente cheguei ao demônio. Ele usava um auri amarelo com um cachecol branco no pescoço. Suas roupas eram limpas e arrumadas, diferente da maioria dos demônios, que davam a impressão de que ele era humano. Mas eu tinha certeza de que não era ele. Seu tempo acabou, demônio. Sua arrogância levou ao seu fim. Eu disse, minha voz ecoando na pequena clareira em que me encontrava. Isso me levou a este lugar. Concluí em minha mente quando vi as marcas de batalhas anteriores nos arredores. Este era provavelmente o lugar onde ele lutou com os Demon Slayers que tentaram matá-lo antes de mim. O demônio riu. Eu não conseguia ver seu rosto porque ele estava de costas para mim, mas eu sabia que ele estava genuinamente se divertindo. É tão conveniente assim, não sei por que não pensei nisso antes. Minhas presas se entregaram a mim e eu nem preciso caçá-las, o demônio disse. Era difícil dizer, mas eu conseguia entender pelo movimento de sua garganta. Você entendeu tudo errado, Demon Slayer, foi você que correu para o próprio fim. Ele disse e finalmente se virou para mim. Ele tinha o rosto de um jovem com 3 cicatrizes em forma de X na testa e nas bochechas. Mas o que imediatamente chamou minha atenção foi o kanji em seus olhos. O número 4 em kanji, que estava escrito em seu olho esquerdo. Lua inferior 4. Murmurei surpreso antes de olhar para baixo para esconder meu rosto. Oh, você está com medo, Demon Slayer. Vocês têm sido um incômodo para meu mestre, então ele nos deu uma ordem para matar o máximo de Demon Slayers possível. Eu tenho ficado neste vale, chamando-os com minha presença para que eu possa massacrar muitos de vocês. Ele disse, embora eu nunca tenha perguntado. Sinto muito.
O demônio disse com um sorriso torto, veias saltaram ao redor dos olhos e seus dentes humanos ficaram afiados. Seu rosto abandonou toda a humanidade e finalmente se tornou demoníaco. Na verdade, não sinto muito. Então ele atirou em mim com uma explosão de velocidade. Finalmente olhei para cima para encontrar seus olhos e puxei minha espada antes de golpeá-lo. Suas garras encontraram a lâmina afiada da minha lâmina com uma faísca de fricção e ele parou no ar. Seu corpo tentou me dominar, mas com técnica refinada, eu resisti. Meu rosto normalmente estoico se contraiu para demonstrar raiva, porque naquele momento eu estava completamente irritado, até mesmo furioso. Por quê? Você não podia ter mostrado sua cara feia antes. Eu disse e girei sobre os calcanhares para dar um chute nas costas dele na lateral do corpo. A respiração esteroide aumentou minha força física e meu chute quebrou suas costelas e rasgou seu fígado. Uma pequena onda de choque rompeu e fez o demônio voar para o lado. Eu tinha todo o direito de ficar bravo naquele momento. Eu tinha trabalhado muito duro para me tornar um Ashira o mais rápido possível, o que exigia que eu matasse um dos 12 Kizuki ou matasse 50 demônios. Como eu não sabia a localização dos 12 Kizuki e porque eu ainda não era forte o suficiente para enfrentar as luas superiores, decidi me tornar um Ashira matando 50 demônios. Eu quase consegui, eu tinha matado um total de 49 demônios e ele deveria ser o demônio final, mas ele acabou sendo uma das luas inferiores. Se eu o tivesse conhecido antes, eu me tornaria um Ashira instantaneamente sem ter que me esforçar tanto. Ele só tinha que aparecer quando sua morte menos me beneficiaria. A sensação foi exatamente a mesma daquela vez na minha vida passada, quando estudei a noite toda para uma prova e no dia seguinte descobri que o professor estava ausente. É bobo, eu sei, mas foi muito frustrante. Você é bem forte, isso é uma surpresa. Acho que eles mandariam alguém decente depois da terceira vez. O demônio disse e um sorriso demoníaco surgiu em seu rosto. Arte do demônio de sangue, explosão de velocidade. Isso é novo. Nunca vi um demônio usar a arte do demônio de sangue como essa. Meus olhos brilharam intensamente e me arregalei em choque absoluto. Foi porque, de alguma forma, o inimigo que estava a pelo menos 5 metros de mim apareceu de repente na minha frente, braços puxados para trás para dar um soco. Seus olhos estavam vermelhos demoníacos e seu sorriso parecia saído de um pesadelo. O vento causado por sua aparição repentina soprou meus cabelos e secou meus olhos, me fazendo querer piscar. Eu podia prever movimentos perfeitamente. Eu conhecia a linguagem do corpo melhor do que ninguém e meus inimigos falavam comigo antes mesmo de fazerem um único movimento. Mas o que eu não conseguia ver eram feitiços, arte demoníaca de sangue. E o demônio tinha acabado de usar algum tipo de feitiço para aparecer na minha frente. O tempo tinha desacelerado para um rastreamento enquanto meu cérebro e meus olhos trabalhavam horas extras para compensar o choque. Eu levantei minha espada bem a tempo de bloquear seu soco. Eu bloquearia o golpe e o braço do demônio seria partido ao meio, já que a lâmina afiada da minha espada estava me protegendo. Mas então algo aconteceu novamente. Uma onda de choque. Uma poderosa onda de choque rompeu de seu punho e a força me fez voar para longe como uma boneca de pano. Pisquei e o tempo voltou ao normal. Tudo aconteceu em um instante. Bum! Plantei meus pés no chão e deslizei até parar. Não conseguia sentir meus braços direito. Meus olhos imediatamente caíram sobre o inimigo e dessa vez com toda a seriedade do mundo. Todos os pensamentos tolos foram postos de lado e as emoções foram descartadas. Não era hora de brincadeiras. O inimigo era forte. Ele era facilmente o segundo ser mais forte que já encontrei. Eu poderia dizer isso com uma única troca. Então esse é o poder de uma lua inferior. Pensei sombriamente e tomei uma posição com minha espada. Bom, eu gosto mais desse rosto. O demônio disse e riu antes de atirar em mim mais uma vez. Dessa vez eu estava pronto para poder ver tudo o que perdi antes. Ele era rápido. Ele era facilmente 3 vezes mais rápido que Jigoro, com quem eu tinha dificuldade de acompanhar. Como o demônio conseguiu ganhar tamanha velocidade com tão pouco esforço? Meus olhos me revelaram a verdade e responderam minha pergunta. Onda de choque. O demônio foi capaz de criar uma onda de choque na planta dos pés e na mão, talvez até em outras partes do corpo. Mas os pés e as mãos foram as únicas partes que ele usou até agora. Uma onda de choque poderosa, forte o suficiente para destruir a terra. O empurrou para longe. A velocidade com que ele se moveu foi tão rápida e repentina que seu próprio corpo sofreu ferimentos internos. Bloquear estava fora de questão, já que o inimigo também poderia criar ondas de choque com as mãos, então desviei do corpo que vinha em minha direção como um canhão de carne. Mas quando o demônio passou voando por mim, eu pude perceber pela linguagem corporal dele que ele não tinha intenção de errar. Em vez disso, ele estava preparando seus músculos para desferir outro ataque instantaneamente. O movimento do seu braço, a rotação dos seus quadris e o olhar de soslaio que ele me lançou. Todas essas coisas me revelaram seu próximo plano. Girei sobre os calcanhares, pulei para o lado e desviei do ataque seguinte antes mesmo que acontecesse. Assim como previsto, o demônio explodiu uma onda de choque em seus pés novamente e mudou sua trajetória. A mudança repentina no vetor esmagou completamente seu corpo, mas ele era um demônio, ele não se importava. Mas quando a sequência de ação foi executada, eu não estava mais onde deveria estar. O demônio foi forçado a parar seus ataques abruptamente, seu rosto me disse que ele estava surpreso. Ainda consigo lê-lo. Isso foi estranho. O demônio disse, mas então deu de ombros, pensando que o que eu tinha acabado de fazer foi sorte ou acaso. Ele curou casualmente todos os seus rompimentos musculares e ferimentos internos enquanto estalava o pescoço. Eu também decidi levar a sério e respirei fundo. Uma luz azul chiou enquanto eu inalava e chamas saíram da minha boca enquanto eu exalava. 2 dos 5 principais estilos de respiração se misturaram dentro do meu corpo. Tudo bem, vamos conversar. E assim o debate sobre a morte começa. Capítulo 26. Ponto de vista de Seiji. Tudo bem, vamos conversar.
Não vamos, o demônio gritou e ele explodiu em minha direção. Ele veio até mim com um ímpeto infinito, mas dessa vez eu estava pronto. Respiração de chamas, segunda forma. Eu disse enquanto meus olhos brilhavam intensamente e chamas envolviam minha lâmina. Rising Sword Shinsan. Eu balancei minha espada para cima em um arco perfeito, como o sol nascendo no céu. Um rastro de fogo seguiu minha lâmina. O som de 2 ondas de choque consecutivas soou, sua vibração sacudindo o próprio ar. O demônio produziu ondas de choque de suas mãos para parar seu ímpeto e ele parou bem antes que minha lâmina o alcançasse. Suas fileiras de dentes afiados sorriram para mim como se ele tivesse previsto meu ataque perfeitamente e se esquivado a tempo. Eu reprimi um sorriso, uma coisa que você nunca deve fazer quando luta comigo é tentar me prever. Era uma batalha que garantia a derrota. Então mudei a pegada da minha espada, segurando a lâmina horizontalmente, e o padrão da minha respiração também mudou abrupta, mas perfeitamente. Respiração do trovão, segunda forma. Um raio ganhou vida ao redor do meu corpo e meus músculos ficaram tensos, preparando-se para explodir com cada fibra de força em um momento. Espírito do arroz. Eu declarei e a ação seguinte explodiu em um momento. Meu braço ficou borrado e minha lâmina se tornou 5, cortando de ângulos diferentes em um momento. Esse era o conceito da segunda forma. Era dar 5 golpes consecutivos no inimigo de ângulos diferentes em um momento. O demônio chocado nem teve tempo de reagir enquanto eu cortava seus membros um por um. Cortei sua mão esquerda e depois seu braço direito. Em menos de 1 milissegundo, cortei seus 2 pés também. 4 barras. Com todos os seus membros decepados, ele não podia mais usar suas ondas de choque. O último golpe foi direcionado ao pescoço dele. Mas bem antes de eu decapitar o demônio, ele abriu a boca e uma onda de choque terrível disparou em mim. Minha cabeça teria explodido em uma bagunça sangrenta se tivesse batido. Então parei meu golpe no meio do caminho e inclinei minha cabeça para o lado. A onda de choque passou direto pela minha orelha e deixou um amassado no chão. Eu tinha visto a forma como sua garganta se contraiu antes do ataque, então tive tempo de sobra para desviar. A onda de choque também empurrou o demônio para trás e ele escapou do meu alcance em um instante. Mas eu estava determinado a capitalizar a oportunidade. Ele baixou a guarda e isso lhe custou 4 membros. Agora eu tinha que cortar sua cabeça antes que ele pudesse regenerá-los. Respiração do trovão, primeira forma. Trovão e flash. Um raio envolveu meu corpo e eu me empurrei do chão na velocidade do som. Um estrondo sônico quebrou o chão e rugiu como um trovão. Tornei-me algo semelhante a um raio. O rosto do demônio se apertou para pintar uma expressão desagradável de medo e raiva. Ele concentrou todo o seu poder regenerativo em uma mão e conseguiu usar sua onda de choque para se atirar para o céu. Quando o alcancei, minha lâmina não conseguia mais cortar seu pescoço, mas eu dividi seu corpo logo abaixo das axilas. Minha lâmina cortou sua carne demoníaca como um bolo. Mas o momento foi perdido, o demônio usou sua onda de choque para se impulsionar alto no céu, onde eu não conseguia mais alcançá-lo. Ele curou seu corpo na segurança do céu. Seu inseto insignificante. O demônio rugiu no céu. Eu vou te matar. Arte do demônio de sangue. Queda de meteorito. Disse o demônio e só pelo nome, eu já conseguia adivinhar o que estava prestes a acontecer. Palavras e ações falaram comigo. A ponta de todos os 4 membros explodiu várias vezes com ondas de choque e o demônio caiu no chão como um meteorito. Usei a respiração do trovão para me afastar da minha posição rapidamente e o demônio destruiu a terra em seu acidente. Uma enorme poeira de fumaça subiu. Meus olhos perfuraram a fumaça e se fixaram no demônio que pensou que eu teria problemas para enxergar. Ele se lançou contra mim novamente, seu corpo cortando a fumaça em velocidade sônica enquanto eu agarrava o cabo da minha espada e inspirava uma grande rajada de ar. Arte demoníaca de sangue. Dança das ondas de choque, gritou o demônio. Thunder Briefing, First Form. Eu respondi à sua ação. Foi uma troca de palavras, uma troca de significado e violência. Trovão e clarão. Eu disse e depois de uma análise cuidadosa do meu inimigo, determinei a quantidade de movimento necessária. 12 vezes. Nosso corpo se movia em velocidade supersônica. Nossa imagem se tornou um borrão de flash e onda de choque enquanto trocávamos 12 ataques consecutivos em questão de segundos. Éramos iguais em velocidade, mas ele era mais forte e durável. Por outro lado, eu podia lê-lo como um livro e prever seus movimentos, então eu respondi de uma maneira que anulou sua força e durabilidade superiores. O som da nossa troca foi como trovão e explosão, trazendo caos para a floresta densa. Os animais fugiram enquanto as árvores foram arrancadas devido à onda de choque e por serem usadas como ponto de apoio. Estávamos em igualdade de condições. Ao final do nosso confronto, já estávamos a quilômetros de distância da clareira anterior onde lutamos. Senti meu corpo doer devido à natureza exaustiva do Thunder Briefing. Para alcançar a vitória, eu precisava acabar com isso rápido. Embora pudesse parecer que eu estava em grande desvantagem agora, já que estava cansado e meu inimigo era um demônio que não conhecia ferimentos ou exaustão. Na verdade, era o oposto. O fim do demônio se aproximava porque, por meio de nossas trocas, finalmente compreendi seu estilo de luta. Agora eu estava familiarizado com o ritmo de seus movimentos e os padrões de seus ataques. Que ataque ele preferia? Qual ângulo é o seu favorito? Qual parte do meu corpo ele sempre mirava? Qual era o momento dos seus ataques? Como ele reagia a uma abertura? Eu tinha a resposta para todas essas perguntas. Ele mesmo me disse isso durante nossa batalha. E agora era a hora de acabar com isso. Criei uma abertura intencionalmente. Era uma isca que eu sabia que ele morderia sem falhar. Ele estava desesperado, bravo e humilhado. Morrer era tão simples. Eu o acostumei com a Thunder Briefing e sua natureza rápida. Então a mudança repentina no estilo de respiração foi mais efetiva do que deveria ser. Flame Briefing, quinta forma. Eu sussurrei enquanto caía do céu. Nosso choque final aconteceu bem alto no céu, então nós dois caímos.
Mas diferente de mim que estava aparentemente indefeso enquanto estava no ar, o demônio podia usar sua onda de choque para manobrar no ar. Essa foi a falsa abertura que eu criei, eu menti com minha ação. Tigre de fogo. Chamas envolveram todo o meu corpo. Essas chamas se enrolaram e se dobraram ao meu redor até que se tornaram a forma de um tigre. Eu inalei grandes volumes de ar em meus pulmões e meu corpo atingiu uma temperatura sobrenatural. Eu estava superaquecido. Flame Breathing não era como Thunder Breathing. Não era rápido, mas era explosivo e queimava com intensidade completamente inigualável. Meus olhos roxos miraram o demônio com desdém. Só um tolo correria para as chamas. As chamas ao redor do meu corpo, que tinham formato de uma cabeça de tigre, engoliram o demônio e o mastigaram. Os caninos do tigre eram minhas lâminas e eles o cortaram em pedaços. Flame Breathing era mais eficaz do que outros estilos de respiração devido à sua relação próxima com Sun Breathing, então até mesmo um corte em seu corpo o danificava muito. O demônio soltou um grito gutural. Eram momentos como esses que eu desejava não ser surdo. O grito dele era tão impotente quanto os gritos da minha família? Era tão triste quanto o meu naquela noite fatídica? Espero que sim. Não, eu me certifiquei de que fosse assim. Bum.